Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Giovana Vasconcelos, sou do curso de Medicina do sexto período e eu sou uma das monitoras de parasitologia. E fiquei responsável por algumas das doenças causadas por nematóides. E a gente vai iniciar aqui com as caridias, uma doença extremamente comum, tá? Bastante incidente aqui no Brasil e em outros países subdesenvolvidos. Para isso, antes é preciso conhecer qual é o parasito responsável por sua transmissão. Então a gente vai analisar aqui a identidade dele. Esse é o momento que a gente pega a identidade da pessoa, olha a foto, olha quem são os pais, olha o número do registro, olha tudo. Então, vamos lá. Sua classificação científica. É um parasito que faz parte do reino Animalia, da filonematoda, da classe Secernente, da ordem Ascaridida, família Ascarididae, gênero Ascaris, espécie Ascaris lumbricoides. Então, Ascaris lumbricoides, a nossa íntima ou conhecida lombriga, vai ser o nosso protagonista dessa monitoria. Ok? A gente está começando agora, né, pelas doenças causadas por nematóides. E aí, anteriormente a isso, vocês estavam vendo doenças causadas por plateumintos. Então, uma coisa que vai ajudar bastante a diferenciar aquelas doenças dessas, é porque quando você lembra de plateuminto, você lembra de plato, você lembra de prato, você lembra de corpo achatado. Aqui a gente vai encontrar vermes de corpos cilíndricos, tá bom? E por essa foto já dá pra perceber que o verme adulto, ele apresenta dimorfismo sexual, ou seja, o macho na verdade, é gritantemente bem diferente da fêmea. A gente vai conversar sobre isso em um momento mais posterior. Então, é um verme que vai ter um ciclo monoxênico, daqui a pouco a gente vai estar vendo isso melhor. Ele é um parasita do intestino delgado, e é importante vocês guardarem que ele é um parasita do intestino delgado, porque, assim, a gente vai ter parasitos que vão preferir o intestino grosso. Por exemplo, o causador da enterobíase ou da tricoríase. Então é interessante vocês fazerem, sei lá, com letrinhas, alguma forma para vocês guardarem quais parasitos vão preferir intestino delgado, quais vão preferir intestino grosso. Ele apresenta geotropismo, ou seja, ele é um geominto junto com os vermes causadores da ansiostomíase, da tricoríase, ou seja, ele precisa passar por algumas condições fornecidas pelo ambiente para que aconteça o processo de embriogênese. Então ele necessita disso. E aqui a gente já está vendo um pouco das formas evolutivas dele. E falando agora sobre as formas evolutivas. A gente vai ter o ovo, e esse ovo ele vai ter alguns estágios de maturação, né? A gente consegue ver dois ovos aqui que são bem diferentes, mas são ovos da mesma espécie, são ovos do Ascaris lumbricoides. A diferença é porque um é não embrionado e o outro está embrionado. O não embrionado ele é infértil ainda, e o que a gente nota é que ele possui um interior bastante desorganizado, né? A gente não consegue ver direito as estruturas que estão no seu interior. Ele possui uma membrana mamilonada delgada. Ele possui também um formato oval mais puxado para o arredondado, para o alongado. Ok? Ele tem essa cor acastanhada, mas ele não é naturalmente acastanhado, tá? Eles são originalmente brancos, porém, com o contato ali com as fezes, eles vão se tornar acastanhados. Já o ovo embrionado, ele tem esse formato de oval mais puxado para o redondo. De cara, ele é bem mais organizado, a gente consegue ver, delimitar onde fica uma coisa, onde fica outra, diferente do primeiro. Ele vai possuir menores dimensões, possui uma membrana externa mamilonada espessa, uma camada média de quitina e uma camada interna composta por proteínas e principalmente lipídios. Nossa, Giovana, pra que tantas camadas? Então, eu falei que ele vai precisar passar um período ali pelo solo, certo? O solo vai favorecer algumas condições necessárias para que essas células germinativas se tornem um embrião e posteriormente uma larva. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que resistir a essas altas condições de temperatura, né? Principalmente porque a ascaridíase é uma doença característica de países subdesenvolvidos, países aqui próximos de clima tropical, né? Climas mais quentes, e aí é preciso todo esse mecanismo de resistência. A gente vai encontrar as larvas, e a gente vai ter a larva rabditoide, as larvas rabditoides e as filarióides. As rabditoides, elas são larvas em que o esôfago, ele vai possuir duas dilatações, tá? Nas extremidades e uma constriçãozinha no meio. Aí essas larvas são L1 e L2. A partir de então, a gente vai encontrar as larvas filarióides, que são larvas que possuem um esôfago mais retilíneo.
tá bom? Então, mediante condições adequadas de temperatura, umidade, oxigenação, aquele ovo que se tornou fértil, embrionado, ele vai dar origem a uma larva, tá? Mediante apenas isso, porque até então ele só vai ter uma massa de células germinativas que pode se tornar ou não fértil. Ok? Continuando. Essa larva filarioide, ela é a infectante, tá, gente? É ela que ela vai permanecer ali, pode permanecer no solo por vários meses. E caso ingerida, ok? Caso a pessoa faça a ingestão no ovo com essa larva lá dentro, essa larva L3, na verdade, a infecção só vai se dar, a doença só vai se manifestar se ocorrer a infecção por um ovo com L3 dentro. Giovana, a pessoa fez ingestão com ovo L1. Ele não vai desenvolver a doença. Ok? A gente tem também o verme adulto. Ele tem um formato cilíndrico, cor leitosa, extremidades bastante afiladas. Ele varia de 15 a 35 centímetros, apresentando um nítido dimorfismo sexual, como vocês podem ver. E tem um vestíbulo bucal trilabiado, né? Aqui nessa foto mais clarinha, dá pra ver, né? Um na região dorsal e 2 ventrolaterais. Falando um pouquinho mais sobre as diferenças que existem aí entre os machos e as fêmeas. Os machos, eles são menores, como vocês podem ver. Seu tamanho gira em torno de 20 a 30 centímetros, com 2 a 4 milímetros de largura. A boca, na extremidade anterior, vai ser contornada com esses 3 lábios, que tem serrilha de dentículos interlábios. A gente vai ter uma boca, um esôfago musculoso, um intestino retilíneo. E na sua extremidade mais posterior, a gente vai encontrar o trato reprodutor. A gente vai ter o reto também, né? Mas a gente vai ter um testículo filiforme, novelado, que vai se diferenciar em canal deferente, que vai continuar pelo canal ejaculador e vai se abrir lá na cloaca. Tá bom? A gente também vai ter aqui os espículos, que são órgãos acessórios para a cópula, ok? Já a fêmea, ela vai ter um tamanho maior, que vai variar de 30 a 40 centímetros de comprimento, com 3 a 6 milímetros de largura. Ela é mais robusta, vai possuir todas aquelas estruturas, né, comuns aos dois, boca, esôfago musculoso, intestino e tal. Vai ter 2 ovários filiformes e novelados, que vão continuar como ovidutos, que vão se diferenciar em úteros, e depois vão se unir uma única vagina, tá, que vai se exteriorizar pela uva, que é a parte posterior do verme. Socorro! A parte posterior do verme. Continuando. Aí a gente vai falar agora sobre o ciclo das caridíase, né? A gente vai inserir tudo isso que a gente viu nas suas diferentes formas evolutivas aqui. Iniciando pelo número 1. Então, a gente vai ter... Cadê o número 1, gente? Pronto, a gente vai ter os vermes adultos, geraram vários ovinhos, esses ovinhos saíram nas fezes. A gente vai ter o ovo não fertilizado, que é aquele que não vai se desenvolver. E o ovo fertilizado, que foi aquele que recebeu condições adequadas de temperatura, de pressão, de umidade, de acidez, tá bom? E ele vai gerar posteriormente o embrião. A gente vai seguindo aqui e vai seguindo e chega no número 3, que esse ovo contém o embrião, tá? E ele só vai ser infectante se for uma larva L3, tá? Filariose. Ele vai fazer a ingestão desses ovos fertilizados, vai alcançar ali o intestino, vai acontecer, né? Vai percorrer pelo trato gastrointestinal com a eclosão das larvas no intestino delgado. E aí, essa eclosão das larvas no intestino delgado vai acontecer mediante fatores ou estímulos fornecidos pelo próprio hospedeiro, como alteração de pH, tá? Temperatura. Interessante perceber que o processo de eclosão, ele inicia no estômago, mas ele só é concluído lá no intestino delgado. E aí, quando ele chega no intestino delgado, após a eclosão, ele vai atravessar essa parede intestinal, podendo cair nos vasos linfáticos ou na veia mesentérica superior, atingindo o sistema portal, alcançando o fígado, átrio direito, pela veia cava inferior. E aí, depois que ele chega no átrio direito, para chegar nos pulmões é um pulo, ele alcança ali a circulação pulmonar, e ele vai dar início a um ciclo, que é o ciclo de Lois. Esse ciclo de Lois nada mais é do que o percurso dessa larva pela árvore traqueobrônquica, parênquima pulmonar. Aqui. Então, ele vai chegar nesse pulmão, após mais ou menos 8 dias, vai se transformar em uma L4, ele vai romper os capilares, vai cair nos alvéolos, e aí lá nos alvéolos ele muda de L4 para L5,
e ele vai subir para a árvore brônquica, para a traqueia, e vai chegar à faringe. Quando ele chegar na faringe, ele pode seguir por dois caminhos diferentes. Ou ele vai ser expectorado, tá bom? Ou ele vai ser deglutido novamente. Quando ele é deglutido novamente, ele vai passar pelo estômago, vai se fixar no intestino delgado, e lá no intestino delgado eles vão se transformar, essas larvas vão se transformar em adultas, tá? E aí após mais ou menos 20 a 30 dias vão alcançar sua maturidade sexual, tá bom? Em torno adultos, após 20 a 30 dias, alcançando a maturidade sexual em torno de 60 dias. Vai acontecer a cópula, depois a ovipostura, e esses ovos vão ser eliminados nas fezes do hospedeiro, tá? Basicamente é isso que vai acontecer, e aí o ciclo vai se reiniciar. Só que quando ele vai estar passando, então, quando ele passa pelo estômago, ele vai desenvolver sintomas mais característicos do trato gastrointestinal, como diarreia, né? A gente vai ter esse parasito preso ali, que vai desenvolver todo um processo inflamatório, a gente vai falar sobre isso melhor. E outra coisa, quando ele passa pelo ciclo de Loss, ele vai desenvolver um quadro que a gente chama de síndrome de Weffler, tá bom? Com a edemasiação dos alvéolos, né? Manifestações alérgicas, febre, bronquite, pneumonite, dispneia, eosinofilia, tá bom? É um quadro pneumótico com tudo isso. A gente vai conversar sobre isso mais posteriormente, mas aqui já fica guardadinho. Então, o quadro clínico, o período de transmissibilidade, ele varia de 1 a 2 anos. O paciente pode apresentar-se assintomático, tá bom? Pode apresentar diarreia ou dor abdominal. E quando em excesso, esses vermes, eles vão causar algumas ações, tá? Ação esfoliadora, tóxica e mecânica. A ação mecânica, ela se relaciona com a irritação na parede intestinal. Esse verme, ele pode se novelar na luz, levando a uma obstrução. E aí, se ele leva a obstrução, gente, a gente pode, né, o alimento não vai conseguir passar, a circulação vai ficar comprometida, e aí isso pode complicar para alguns problemas agudos extremamente sérios, como isquemia ou uma necrose da parede intestinal, tá? Mas ele também vai ter cólica abdominal, náuseas, vômitos, ok? Já a ação esfoliadora, ela tá mais relacionada com aqueles vermes consumindo ali uma grande quantidade de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas A e C principalmente. E aí isso, ele vai estar consumindo do hospedeiro. Logo, ele vai estar levando a um quadro de subnutrição e depauperamento físico e mental, tá? E aí você pensa, nossa, mas tem que ter muito verme para isso. Sim, a quantidade de verme para que isso aconteça tem que ser bastante alta, mas aí você pega e imagina uma criança pequenininha tendo uma carga bastante significativa de vermes em seu interior. Isso pode levar, inclusive, à internação. Ok? E a gente tem a ação tóxica, que é decorrente da reação entre antígenos e anticorpos, vai estar causando todo aquele processo inflamatório que vai acarretar em alterações de secreção e motilidade intestinal. E aí isso vai implicar em diarreia, redução da absorção de alguns nutrientes, principalmente de vitamina A. Pode causar até intolerância à lactose, perda de apetite, tá bom? Tudo isso pode ser causado por essas ações. Outra coisa é que a gente pode ter a migração dele para outras regiões. Ele pode causar uma perfuração, levando a um quadro de peritonite, que é extremamente complicado e sério. Apendicite, hepatite obstrutiva, pancreatite aguda, colecistite, coledoculeitíase. Então, assim, é uma doença que muitas vezes é subestimada, mas ela pode ter complicações bem sérias, tá bom? Ele pode cair nesses locais mais próximos e aí vai estar complicando com tudo isso. Outra coisa é que lá no fígado ele pode causar focos hemorrágicos, levando a necrose, levando ao processo de fibrose, comprometendo a função dos hepatócitos, né? Causando inclusive abscesso hepático. E lá, quando ele passa pelo pulmão, a gente já falou um pouquinho sobre a síndrome de Weffler, né? E aí, sobre esse quadro de manifestações alérgicas, febre, a gente já conversou um pouquinho lá no ciclo. O diagnóstico. A clínica aqui vai ser bastante importante, assim como a epidemiologia, mas a gente precisa fazer uma visualização direta desse verme para ter certeza de que é o Ascaris lumbricoides. Para isso, o exame parasitológico de fezes é extremamente importante. Eu trouxe aqui algumas técnicas, tá, qualitativas, como a técnica de Lutz, Ruff, o exame de Fauci, né, ambos são qualitativos.
Porém, eu detalhei eles lá na aula de Trichuris trichiuria, tá? Aqui eu vou detalhar melhor a técnica de Kato-Kates, que é uma técnica quantitativa, ou seja, ela me diz qual é o parasito e ela me diz também o quão a quantidade de parasito que eu tenho, ela me dá essa noção, tá bom? Então, além de quali, ela também é quantitativa. Esse método de Kato-Kates, basicamente, eu vou pegar uma amostra de fezes, né? Geralmente o paciente vai trazer naquele copinho. E aí eu vou fazer a deposição dessa amostra sobre um papel. Essa amostra vai ser filtrada com mantelinha de metal. Depois vai ser depositada dentro desse círculo de metal, como vocês podem ver aí pelo número 4, um círculo central com uma lâmina. Vai ser retirada da placa essa lâmina após a deposição do material. E aí a gente vai colocar uma lamínula de celofane preparada em vez de malaquita. Depois vai ter a deposição dessa lamínula preparada em vez de malaquita sobre a amostra. E ela vai ser pressionada com papel absorvente. E depois a gente vai fazer a visualização direta no microscópio. Ok? A gente vai ver aquele ovo bem característico. Como eu falei, aquelas ações dele, na ação mecânica, esfoliadora, tóxica, elas podem causar inclusive anemia, né? Na parte da ação esfoliadora, ele vai estar consumindo carboidratos, lipídios, vitamina A, C, sangue, e com sangue vem ferro, então o paciente pode ter inclusive deficiência de ferro. Por isso é importante pedir um exame de sangue, um hemograma, para ver isso. Outra coisa, quanto à ação tóxica, a gente vai ter ali aquela reação entre antígenos, anticorpos, a gente vai ter várias células de defesa, liberação de várias toxinas, como a gente falou, isso vai interferir na motilidade gastrointestinal. E a gente vai ter principalmente eosinófilos chegando ali, então eosinofilia é outra coisa que a gente vai conseguir ver no exame de sangue. Exames de imagem também podem ser úteis, como radiografia ou até mesmo endoscopia. A endoscopia, a gente vai conseguir ver ali o trato gastrointestinal, tá bom? A gente viu que ele é um parasito, principalmente do intestino delgado, né? Então não faz sentido pedir uma retossigmoidoscopia ou uma colonoscopia, que faz mais sentido pedir uma endoscopia. Outra coisa que é muito interessante aqui na radiografia é porque a gente vai ter esse verme tendo ali o ciclo de Loss. Então, quando ele passa pela parte pulmonar, ele vai desenvolver naquela tosse, geralmente nesse quadro se pede, e aí é interessante porque, dependendo do momento, o raio-x vai ser bastante diferente, porque a larva vai estar se movimentando. O tratamento, em quadros mais leves, a gente vai usar esses medicamentos, tá bom? Albendazol, mebendazol nas seguintes doses. Lembrando que albendazol não pode ser passado para criança antes dos 2 anos. Ambos são de categoria C, ou seja, são contraindicados na gestação, exceto quando o risco é menor do que o benefício, né? Geralmente, nas gestantes, a gente vai escolher o pamuato de pirantel. Tem também a ivermectina e o levamisol, que é o ascaridil. E aí você pensa, nossa, ascaridil, vou escolher ele, porque ele, né, olha como ele, né, deve ser mais específico para ascaris, mas não é muito eficiente não, tá, gente? Para quadros mais complicados, a gente pode fazer uso da piperazina, 100 mg por quilo. Ela vai gerar um bloqueio neuromuscular. Mas como ela vai gerar esse bloqueio neuromuscular, dependendo da carga parasitária, o que aconteceria? Esses vermes podem cair ali na luz e gerar uma obstrução. E a gente não quer que o paciente tenha uma obstrução, certo? Por isso, antes é importante uso do óleo mineral, então até mesmo anti-espasmol, uma hidratação vigorosa, tá? Para impedir esse processo de obstrução. Se for uma quantidade muito, muito, muito grande, então extração cirúrgica endoscópica. E no caso do ciclo de Loss, a gente pode fazer uso de um broncodilatador, salbutamol e até corticoide. E aí você pergunta, Giovana, por que a gente não vai usar logo de imediato o antihelmíntico? Porque imagina esse parasito passando ali pelo ciclo de Loss. E aí, né, diante do quadro da síndrome de Weffler, tá, gente? E aí, eu vi que é o Ascaris lumbricoides, ele tá com esses sintomas, por que eu não passo logo? Porque imagina esse verme caindo e ficando ali ao longo da árvore traqueobrônquica. Ele vai gerar um processo inflamatório muito intenso, podendo complicar ainda mais o quadro do paciente. Então, por isso que se faz logo esse uso e depois se usa o antihelmíntico.
Essas foram as referências que eu usei. Esse Atlas de Parasitologia Clínica e Doenças Infecciosas Associadas ao Sistema Digestivo da Universidade Federal de Santa Catarina é muito bom. Eu recomendo, principalmente para vocês guardarem as imagens, tá? É muito interessante. Então, muito obrigada. Foi ótimo passar esse tempo aqui com vocês e até a próxima monitoria.